vou compartilhar sobre o pulo do gato na visão do MDA. Então, vou lá. O pulo do gato, do gatão aqui, irmão. Brincadeira, viu, querido? Mas é porque todo mundo fica falando meus pulos, né? Mas é só brincadeira. Na realidade, eu não estou falando dos meus pulos. Quando eu falo do pulo do gato na visão do MDA, alguns segredos, ou um dos segredos centrais que eu creio que o Espírito Santo, na sua misericórdia, tem feito aqui. E antes de eu falar realmente o que eu estou querendo dizer por o pulo do gato, na visão do MDA, qual é o segredo? Na realidade é somente a graça de Deus, é somente a graça de Deus. Apesar de nós, apesar de todas as nossas deficiências, a graça dele tem sido grandioso. Sem dúvida, o segredo mais poderoso dessa graça é a intimidade com Deus, cultivando profunda intimidade com Ele, muito tempo em oração, líderes também sobre nós. Eu tenho ciência completa, eu tenho certeza que eu e a minha querida esposa e nossa querida equipe aqui jamais estaríamos onde nós estamos se não fosse pela liderança que nós temos sobre a nossa vida. Nós temos uma liderança tão poderosa, tão amorosa, tão espiritual, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca. Então a cobertura dá um legado, dá uma base para toda essa explosão de crescimento e multiplicação. Por isso que eu acredito tanto que nenhum pastor deve ficar sem uma cobertura sadia, amorosa, que serve a ele, né? O pastor Aloysio falou uma coisa muito certa: nós devemos honrar demais os nossos líderes, mas nós como líderes jamais esperar honra das pessoas, muito pelo contrário, nossa atitude como líderes deve ser de lavar os pés dos nossos liderados, e de olhar bem nos olhos dos nossos queridos discípulos e dizer, em relação ao nosso relacionamento de discipulado, eu existo por uma razão somente, e é para lavar os teus pés, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então é uma coisa muito deliciosa, muito prazerosa quando existe esse tipo de relacionamento para a glória de Jesus, e vale a pena pagar o preço para isso. Vale a pena estar debaixo de cobertura. Outra coisa também que nós temos visto, que é um segredo, sem dúvida é um segredo pela graça de Deus, são os odres novos. Não adianta ter todo esse vinho novo que eu acabei de falar, intimidade com Deus, muita oração, intercessão, muita liderança e cobertura tão forte, tão maravilhosa, esse relacionamento tão maravilhoso na equipe. Não adianta ter nada disso se não tiver uma estrutura para conter mais tudo isso. Por exemplo, queridos, veja bem que coisa maravilhosa. Só medite comigo aqui um pouco. Que Jesus disse? Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre, ele era um recipiente feito de couro, e aquele couro então endurecia, ficava rígido. Então, ao colocar o vinho novo lá naquele odre que já estava esticado, aquela pele de animais esticada e enrijecida, ao colocar o vinho novo ainda ia envelhecer, ainda ia fermentar, ainda ia esticar, e aí não ia aguentar. O odre velho ia arrebentar, ia perder o odre. Mas o mais sério, ia perder o vinho novo. O vinho novo. Então, muitas igrejas têm tido uma profunda intimidade com Deus, uma seriedade com Deus nas coisas de Deus, uma busca da intimidade com Deus, intercessão, pessoas sérias na presença de Deus. Mas têm tido um vinho novo, mas eles não têm tido
os odres novos. Odre fala de estrutura, as estruturas novas, flexíveis. Às vezes até chama-se de igreja em células, mas é muito rígida, não é tão flexível para poder crescer juntamente com a igreja. Então eu creio que, sem dúvida, para a glória do Senhor Jesus, um dos segredos muito importantes, sem dúvida, tem sido os odres novos, a visão do MDA, todos em célula, mas sem forçar a barra, todos sendo discipulados um a um, mas sem forçar a barra, através da motivação, através do carinho, através de passar a visão, através do exemplo, todos em célula e todos no discipulado um a um. Mas uma coisa que nós temos visto, para a glória de Jesus que eu falo isso, é que mesmo assim tem tido algo que tem realmente destacado, como eu quero enfatizar. Eu tenho certeza que não é por causa de nós, é apesar de nós, mas tem tido algo que tem destacado, porque às vezes igrejas têm tudo isso que eu acabei de falar, inclusive a visão do MDA, e todos em células, e todos sendo bem cuidados, mas qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Você sabe a história do pulo do gato, né? O jeito que eu ouvi a história foi assim, mais ou menos assim. Talvez eu vou enfeitar um pouco, mas o tigre, né? A onça chegou para o gato. A onça chegou para o gato e falou: e aí, me ensina aí os seus segredos, que você pula muito bem. E o gato foi ensinando: olha, dá um pulo desse jeito, dá um pulo daquele jeito. E a onça muito humilde: poxa, muito legal, obrigado por você me ensinar, me ensina mais. E aí o gato ensinava, e aí tudo, tantos pulos impressionantes. A onça falou: eu quero aprender tudo com você, seu gato, porque você é muito inteligente. Aí o gato foi ensinando todos os segredos, aparentemente. Aí a onça falou assim: impressionante. Impressionante, poxa, muito obrigado. Me diga uma coisa, seu gato, tem algum outro pulo? Você já terminou de me ensinar os pulos aí do gato? Né, os pulos que você tem aí? Ele falou: não, eu já terminei. Aí a onça de repente mudou o comportamento. Ela estava o tempo todo só fingindo ser humilde, que ela, então agora te peguei, você vai ser meu almoço. E ela já foi correndo atrás e pulou. Quando o gato de repente fez um pulo assim, totalmente inédito. E a onça: essa você não me ensinou. O gato falou assim: é o pulo do gato. Então, queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Não é o nosso caso, nós não queremos manter nada em segredo aqui. Até o pulo do gato nós queremos te ensinar, tá entendendo? Por isso que eu quero te ensinar hoje o pulo do gato na visão do MDA. Você recebe em nome de Jesus? Amém. Aleluia. E esse pulo do gato, eu estou chamando indo atrás das ovelhas perdidas. Vocês vão entender melhor daqui um pouco por que eu creio que isso é o pulo do gato. Aliás, eu tenho certeza que se você for pesquisar aqui com nossa equipe, os meus copastores, os discípulos, e perguntar para eles: olha, qual é esse pulo do gato? Seja bem honesto. Se eles forem bem honestos, eles vão te falar: realmente, é ir atrás das ovelhas perdidas. Você fala: mas como que isso pode ser um segredo tão importante, que vai mudar tudo? Quer dizer, tem tantos assim que tem desviado, tem tantos. Primeiramente, deixa eu explicar um pouco melhor o que eu quero dizer por ovelhas perdidas. Por ovelhas perdidas. Você sabe que dizem, né? Eu não sei, essas estatísticas já devem estar antigas. Eu acho que já é diferente, já tem mais do que isso, porcentagem evangélica. Mas a estatística que eu ouvi já faz alguns anos atrás, que os evangélicos são 27%.
27 milhões de evangélicos no Brasil, mas deve ter bem mais do que isso agora. 27 milhões de evangélicos no Brasil. E também o que falaram é que tem 30 a 40 milhões de desviados. Em outras palavras, e mesmo que os números devem ser maiores, devem ter mais do que 27 milhões de evangélicos, mas os números de desviados também devem ter aumentado, infelizmente. Então, agora pensa comigo, se existem 27 milhões de evangélicos congregando fielmente nas igrejas, mas fora da igreja, não congregando, pessoas que fizeram uma decisão para seguir Jesus numa igreja evangélica e não estão mais congregando, talvez nem se consideram mais evangélicos, 30, 40 milhões. Em outras palavras, o universo de desviados, de pessoas que fizeram decisão e que não estão seguindo, é maior do que aqueles que estão seguindo. Em outras palavras, se a gente não ganhasse nenhuma alma para Jesus, mas fosse somente atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, a gente teria um avivamento global, mais do que dobraria o tamanho de todo mundo evangélico brasileiro. Já pensou numa coisa dessa? Mas ovelhas perdidas eu não quero dizer só os desviados, quero dizer também os cristãos flutuantes, que às vezes fizeram uma decisão aqui, mas nunca se fixaram numa igreja e por alguma decepção saíram, ficaram queimados. Nas cidades grandes isso está se tornando muito comum. Eu sei em Fortaleza, e eu também ouvi dizer pelos meus amigos pastores, eu sei que nas cidades grandes isso é muito comum. Cristãos que não têm compromisso com nenhuma igreja local, vão aqui, vão ali, tem um show ali, vão para o show, ouvem muito a mídia, talvez até se consideram evangélicos, mas são descompromissados. Às vezes até se consideram da igreja fulana de tal, mas vão se quiserem, nem vão muitas vezes. É só mais um na multidão. Mais um na multidão. Imagina se alguém começar a trabalhar com aquela pessoa e envolvê-la no amor de Jesus, ir atrás dela. E outros que eu digo são os frios, ou afastados. Eles ainda se consideram evangélicos, mas estão cada vez mais cínicos, cada vez mais críticos e cada vez mais afastados e frios. Agora, veja bem, queridos, quando nós falamos sobre indo atrás, eu estava até conversando com o pastor Sabá ontem à noite, e o pastor Sabá, tipo assim, falou, mas quando você diz que o pulo do gato é você irem atrás, não perder nenhum, ficar indo atrás das pessoas, você está falando que o segredo é que tem tantos que têm tentado sair e que vocês não deixam sair, vão atrás? Ou você está dizendo que é por causa dessa atitude de não perder nenhum que Deus honra e abençoa para garantir, aí que Ele traz muito mais? Eu falei, é isso aí. Claro que não tem tido tantos que querem sair, que querem desviar daqui, não, para a glória de Jesus. Mas sempre tem igrejas, pessoas que por uma razão ou outra querem sair, ou estão desviando, ou estão esfriando, novos convertidos, que de repente pensaram melhor, não sei se eu quero ser crente, não é mesmo? Porque o que acontece? A pessoa faz uma decisão, depois ela reflete, meu Deus, vou ser crente, não quero ser, ou talvez às vezes ela fala, eu vou seguir Jesus, mas ela talvez nem teve revelação do novo nascimento, talvez ela nem nasceu de novo ainda. Falta um acompanhamento, um discipulado profundo para ajudá-la realmente entender o que é a salvação, o novo nascimento. Mas o que acontece? Por ela não ser acompanhada um a um, por ela não ser ajudada, o que acontece? Muitas vezes, logo nos primeiros dias, o diabo, que não perde tempo, infelizmente, ele manda os demônios e a pessoa solta um palavrão em casa. E talvez até a família fale, você não falou que você ia ser crente? Que crente fajuto é esse? Aí o diabo também fala, você não é crente coisa nenhuma, você não dá conta, você não
você não dá conta, é melhor você, para com isso. E ele mesmo começa a sentir cada vez mais condenado. Eu digo que, num certo sentido, mais do que fazer o novo convertido pecar, sabe o que o diabo quer? É fazê-lo sentir condenado. Por isso que uma das mensagens mais importantes que eu creio que toda a igreja deve pregar é sobre a visão, sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, eu creio que inclusive está lá atrás, tem um dos DVDs, se eu não me engano, que está aí à disposição, que chama-se Você é a Justiça de Deus. Essa palavra para mim, eu em vez em quando repito ela propositalmente para a igreja. Por quê? Porque eu sei o tanto que ela me ajudou, como novo convertido, como crente antigo até. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Quando nós começamos a entender a recompensa da busca, você nunca mais vai querer deixar de ir atrás dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, número 1, a recompensa da busca. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você estudar o ministério de Jesus, você vai ver que esse era o foco dele. Esse era o foco dele. Ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Agora, isso é Lucas 19, 10. Tá? Então, em primeiro lugar, qual é a primeira recompensa que a gente começa a ter ao nos dedicar como pastores e líderes a também praticar esse pulo do gato, de ir atrás das ovelhas perdidas? Em primeiro lugar, acima de tudo, é uma alegria indizível e cheia de glória em obedecer e agradar a Deus, porque o coração de Deus está aí, com as ovelhas perdidas, com as ovelhas que estão afastadas, com as pessoas que precisam desse amor e desse carinho. Quando um pai nunca teve um filho, e o filho nunca chegou a nascer, porque a esposa nunca conseguiu engravidar, ele pode sentir um vazio e desejar grandemente um filho. Mas a dor é incomparavelmente maior se você tem um filho e por alguma razão ele se afastou de você. Então, Deus é apaixonado pelas almas perdidas, totalmente apaixonado. Mas imagina como o coração dele sangra com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós devemos, em primeiro lugar, receber uma grande recompensa quando a gente se aplica a isso, porque é uma alegria muito grande de estar obedecendo e agradando o coração de Deus, porque isso que traz prazer e alegria para Deus quando nós vamos atrás das ovelhas dele. Ele fica tão feliz, ele fica no seu lado, ele vai abençoar o seu ministério. É uma alegria indizível que toma conta do seu coração. É uma grande recompensa poder seguir o exemplo de Jesus, que ele disse: minha missão aqui na terra é buscar e salvar o que se havia perdido. Também veja em Tiago capítulo 5, uma segunda recompensa maravilhosa. Olha que versículo impressionante. 2 versículos impressionantes. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Os últimos 2 versículos do livro de Tiago. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, olha, note bem, irmãos, ele fala assim: se algum entre vós. Não está falando de alguém que nunca converteu ou que nunca fez uma decisão. Se essa pessoa já nasceu de novo de verdade ou não, o Tiago não está falando necessariamente aqui, mas ele só diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, ele desviou, e agora alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e
cobrirá multidão de pecados. Então a primeira recompensa é uma alegria de saber que estou agradando e obedecendo a Deus e seguindo o exemplo de Jesus. Mas a segunda recompensa é a alegria e o prazer de saber que eu estou salvando um pecador da morte e cobrindo uma multidão de pecados. Que coisa! E já pensou o privilégio de eu e você sermos instrumentos de Deus para literalmente salvar uma alma da morte e cobrir uma multidão de pecados? O que mais? Outra recompensa, abra sua Bíblia para Lucas capítulo 16. Terceira recompensa aqui, você vai ver em Lucas capítulo 16, versículo 10, um versículo que eu gosto muito, e é um princípio geral, ele aplica em várias áreas na vida cristã. Isso é um princípio geral, creio que todos os teólogos concordariam que isso é um princípio básico que aplica em todos os sentidos na vida cristã. Lucas 16, 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Em outras palavras, a nossa atitude deve ser, quando alguém, por uma razão ou outra, se afastou, é de ter aquele coração de, meu Deus, eu vou ser fiel com aquela pessoa. Talvez não é um grande empresário da igreja, é um irmãozinho lá da favela, que ninguém liga muito para ele, ninguém aqui da terra, mas para Deus, ele tem um valor infinito, porque a alma dele tem o mesmo valor intrínseco do que qualquer outro ser humano. Ele é uma pessoa preciosa. E quando você fala, onde está aquele irmão? Onde está? Que não vi mais aquele irmão. Quem era o discipulador dele? Estava em qual célula? Alguém tem que ir atrás dele. Quando você é fiel, com que para os homens parece ser pouco, Deus vai falar assim, que coisa linda. Eu vou ajudar esse meu filho, eu vou ajudá-lo porque eu vou cooperar com ele, eu vou soprar meu Espírito Santo para confiar muitas ovelhas na mão dele, porque ele está sendo fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. E olha, interessante que essa atitude que a gente deve ter, eu gosto muitas vezes de olhar bem nos olhos do novo convertido. Às vezes eu faço isso aqui, quando estão aqui depois de repetirem oração comigo, entregarem a vida a Jesus. Muitas vezes eu gosto de olhar nos olhos dele, e do púlpito mesmo eu falo isso. Mas quantas vezes também quando eu estou conversando com eles pessoalmente, eu sempre digo, olha, a palavra de Deus para você é Filipenses, 1º capítulo, versículo 6. Eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E tem mais, eu fico crendo isso, mesmo quando aquela pessoa se afastou. Não, ela vai voltar para Jesus. Temos que ir atrás, temos que amar, temos que cuidar. Eu lembro de um casal lá em Santarém, que esse casal saíram, na realidade, a maneira que eles primeiro saíram da Igreja da Paz, é porque naquela época tinha várias Igrejas da Paz em Santarém, agora é uma só. Mas a Igreja da Paz Central era muito, muito grande já, e eles eram um casal precioso lá, só que eles mudaram para um bairro onde tínhamos outra Igreja da Paz. Eles pediram permissão para congregar lá. Eu falei, claro, é uma boa igreja, ajude lá e seja uma bênção. Eles se tornaram obreiros lá. Só que deu algum problema lá, que eu não estou lembrado qual foi o problema, só sei que quando eu fui saber, eles já não estavam congregando há algum tempo na Igreja da Paz, estavam indo para outra igreja, depois parece que estavam meio flutuando. Eu entrei em crise, falei, não podemos perder um casal tão precioso, tão legal. Eles moravam lá num lugar meio pobre, sim, mas eram preciosos. Falei, não, nós não podemos, temos que ir atrás, e comecei a aplicar fé. Eu já vejo eles aqui de volta, em nome de Jesus. E eu não sei quantas igrejas que eles foram, irmãos, e quanto tempo que eles ficaram só flutuando. Só sei que eu já tinha até mudado para Fortaleza, quando a minha irmã Ângela, ela estava lá em Santarém. Ela entrou na loja deles, que ela sempre vai lá.
ela é amiga deles, e ela já sabia há muito tempo que eles não estavam mais, né, conosco na Igreja da Paz. E ela entrou lá e ela falou assim para eles: vocês têm que voltar, gente, vocês são tão preciosos, nós amamos tanto vocês. Eles falaram: nós já voltamos, nós estamos congregando aí na Igreja Central, né? Eu já tinha mudado para cá, para Fortaleza. Aí a minha irmã já falou assim: é mesmo? Não sabia, glória a Deus, que maravilha, aleluia. E minha irmã deu um abraço neles e tudo, e falou assim: mas como que foi? Faz quanto tempo? Eles falaram: não faz muito tempo, mas sabe, o pastor Eibe nunca abriu mão da gente. Você sabe disso, Ângela? Ele sempre ficava aplicando fé, que a gente ia voltar, A gente tinha que voltar, não tinha jeito não. Queridos, você é fiel no pouco, Deus vai te fazer fiel sobre o muito. Então a terceira recompensa é que mais cedo ou mais tarde, às vezes demora, irmão, nós já tivemos 15 anos depois, pessoas voltando, 15 anos depois, mas voltam. Mais cedo ou mais tarde, esse princípio, quem é fiel no pouco, será fiel sobre muito. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Aleluia. Olha outro texto tremendo, Lucas capítulo 19, versículo 26. Ainda falando aqui da recompensa. Lucas 19, 26. Pois eu vos declaro, a todo que tem, ser-lhe-á, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. O que ele está falando? Tudo que você tem, a todo mundo que já tem, mais vai lhe ser dado. E aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. O que ele está falando? Aquele que tem cuidado, de cuidar bem, aquele que tem um zelo de não perder nenhum, esse tem o cuidado, então mais vai lhe ser dado. Mas o que você não tem aquele cuidado de cuidar bem das ovelhas, até aquelas ovelhas que você tem, que você pensa, esse aqui nunca sai, até eles vão sair. Você está entendendo? É um princípio muito forte. É muito forte. Então, a quarta recompensa é o seguinte: quando você tem esse cuidado e cuida bem das suas ovelhas, quando você tem esse cuidado e cuida bem das suas ovelhas, olha aqui para mim. Quando você tem esse cuidado, você está cuidando bem das suas ovelhas, preste bem atenção, o que vai acontecer? Deus coopera com você. Você fala: mas esse irmão é problemático. Ele é um problema. Ele causa tanto problema que quase que eu prefiro ele não congregando conosco. Vamos ser bem honestos? Todos nós já tivemos algumas ovelhas assim. Já teve ovelhas que a gente não quis fazer aquela oração de Jesus. Jesus falou assim: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Muitas vezes a gente já deu vontade de falar: Pai, eu os peço, pode tirar do mundo se for preciso, mas transfira-os logo para o céu, Senhor, antes deles perderem a salvação, né? Porque se tem uma coisa que dói, meu irmão, muito mais do que a mordida de lobo, do lobo mau, da mordida do diabo, dos demônios, do povo do mundo, é a mordida de ovelha. É a mordida de ovelha. Eu sei que se você já é um pastor por algum tempo, você já sofreu muito de mordida de ovelha. Dói demais. Dói muito você ter dado tanto da sua vida para alguém, cuidado, amado, e depois você fica sabendo que ela colocou o punhal nas suas costas, que ela falou mal, que ela foi ingrata. Isso dói demais. Isso dói demais. E sabe o que o diabo quer que a gente faça? Não, a gente ama, perdoa, está tudo bem, pela fé está tudo perdoado, mas se encontrar com a pessoa, fala muito legal com ela, porque você sinceramente é espiritual e você não segurou mágoa, glória a Deus, mas não foi suficiente. Não foi suficiente, porque Deus não queria só isso.
Deus queria que você soubesse ir atrás, tentar reconquistar, desarmar a pessoa através não somente de um perdão passivo, mas um perdão ativo, de ir atrás e falar assim: volta, nós te amamos, você é precioso. E também confrontar o erro, corrigir. Tem muito pastor que sofre calado desnecessariamente, porque é pecado você não corrigir o erro. É pecado você não corrigir o erro. Mas ir atrás e amar significa isso também, porque amor verdadeiro corrige. Amor verdadeiro corrige. Meu filhinho, um dos meus filhos, não vou falar o nome dele só para proteger a identidade, apesar que ele não me importar, porque já passou tanto tempo e nem lembra mais, com certeza ele nem lembra que ele fazia isso. Mas eu tenho um dos meus filhos, quando ele era bem pequenininho, dava uma coisa nele que não sei o que é. Por isso que a Bíblia fala que a tolice é enraigado no coração da criança, e a vara da disciplina tira a tolice. Porque ele, assim, se a gente falava não pode fazer alguma coisa, ele ficava emburrado, pequenininho da vida, emburrado, ia lá fora no quintal e... Agora, não é igualzinho uma ovelha que falou mal de você, que te criticou e deixa a igreja emburrado e te machucou muito, porque mordida de ovelha dói muito mais do que ovelha mordida de lobo. Alguém certa vez disse o seguinte: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mesmo quando elas o mordem. E aí que é difícil. É tão gostoso dar a vida para a ovelha, como uma ovelha que é tão grata, que fica falando obrigado, vocês me ajudam tanto, que te honra, né? Mas uma ovelha que não te honra, uma ovelha que te morde por detrás, e você fica indo atrás falando: irmão, você foi errado, você causou um monte de fofoca, saiu da igreja, assim não é certo, mas eu te amo e eu tenho certeza que você vai ter a nobreza de voltar, pedir perdão, corrigir seus erros, você vai crescer espiritualmente, você vai ser uma bênção. Isso que eu fiz com meu filho. Você acha que eu deixei ele lá? Deixa ele lá sofrendo. Não, meu filho, agora que você vai apanhar mais ainda, porque o papai te ama. Aí eu dei o sanduíche para ele. Você sabe qual é o sanduíche? O sanduíche tem pão, depois carne, depois mais pão. Isso aplica para nós que somos pais de filhos biológicos, físicos, mas também pais de filhos espirituais. Preste bem atenção. Dá sempre um sanduíche. Deixa eu explicar. Pão, depois carne, depois outro pão. Pão simboliza amor, carne é a disciplina. Sabe por que as pessoas muitas vezes não aceitam correção? Não é porque... Eu vou falar do sanduíche, espera aí, não esqueci. Deixa o sanduíche aqui flutuando. Não é porque você corrigiu eles, mas é com todo o carinho que eu falo, mas é porque você corrigiu do jeito errado. Porque não é o que você fala que machuca as pessoas, é como você fala. Como você fala que machuca as pessoas. Veja bem, nunca corrija em público. Nunca corrija em público. Nunca, nunca. Até num grupo de pessoas aqui, para que corrigir o outro na frente de todo mundo? Eu já tive um líder uma vez que, lá em Santarém, nossa equipe pastoral, claro que não foi o pastor Geraldo, ele é muito quebrantado, mas teve um dos pastores lá que uma vez teve uma atitude tão estranha na frente de todos os outros. Eu me espantei, me deu uma vontade de dar uma dura bem na frente de todo mundo, dos outros pastores. Mas eu pensei, não, já sei como eu vou fazer. Eu sei que foi o Espírito Santo que me deu essa ideia. Eu falei assim: depois a gente conversa mais sobre isso, em particular, tá, querido? Aí os outros ficaram já. Aí depois da reunião, em particular, eu falei: irmão, eu te amo demais, mas olha, você pisou feio e tal, e corrigi bem. Ele falou: me perdoe, eu fui errado. Ele se humilhou rápido, foi muito lindo. Eu falei: só que o seguinte, você está
você tem que pedir perdão de Deus também, porque foi muito feio o que você agiu. Não, eu sei, eu vou. Tá, mas você já pediu perdão de mim, você está totalmente, já tinha te perdoado. Agora, só que tem uma coisa, você errou na frente dos outros. E aí, como que fica? Ele falou, não, eu vou ter que pedir perdão para os outros. Tá, então na próxima reunião, vou te dar a oportunidade. Então na próxima reunião eu falei, olha, o pastor fulano, ele quer falar algo. Aí ele se humilhou, pediu perdão para todo mundo, o jeito que ele tinha falado com tanta má atitude. A paz deu um santo temor de Deus. Você está entendendo? É gostoso, né? Né, Enoque? Aleluia. Agora veja bem, vamos voltar para o sanduíche. O pão simboliza amor e a carne a disciplina. Então, antes da carne, primeiro vem o pão. Então chamo meu filho, vem cá meu filho. Não, vem cá. Olha, papai te ama muito. Te Eu beijo muito meus filhos, muito, muito. Todos os três eu acho que cansa de tanto receber beijo, mas eu sei que eu tô edificando algo profundo. E minha esposa beija mais ainda. Aí, e eu beijo mais ainda minha esposa, aleluia. Então, aí, eu beijo muito, muito amor. Falo, papai te ama tanto. É para o seu bem que o papai vai disciplinar. Olha o amor, o carinho, o pão. Tá, depois de muito amor, explicar, você sabe por que você vai ser disciplinado? Não. Então, porque você ficou emburrado lá, mesmo depois de receber a disciplina, você não pode agir assim, você tem que obedecer alegremente, imediatamente e completamente. Tá? Tem que obedecer. Vamos começar com imediatamente, tem que obedecer completamente, porque às vezes você fala, tira os brinquedos da sala, ele tira alguns, mas não todos, é completamente. Imediatamente, não é? Depois, papai, daqui um pouco eu vou, já vou daqui um pouco. Não, imediatamente, completamente e alegremente. Diga alegremente. Então, por isso que você vai ser disciplinado, porque você não obedeceu desse jeito. Você está entendendo? Tô. Então, por que você vai ser disciplinado? Porque eu não obedeci alegremente, né, papai? É por isso mesmo, tá? Mas eu te amo tanto, é pro seu bem. Aí pega a varinha, eu coloco ele aqui nas minhas pernas, na cama, né? E tem uns travesseiros lá para ele gritar dentro do travesseiro, porque que escândalo ele não pode fazer não. Não permito escândalo. Se fizer escândalo vai apanhar mais. Aí no lugar que Deus já preparou para isso, a poupança, com força, porque a Bíblia fala que a vara da disciplina tira a tolice do coração da criança. Aí isso foi a carne. A carne tem que ser um filé gostoso, viu, irmãos, para poder dar certo. Uma é bem pequenininha assim, não vai tirar. Aí depois o outro pão, aí muito amor, muito carinho. Irmãos, é impressionante como eles ficam alegres. E é papai para cá, papai para lá, papai, ai papai. Quebrantados, obedientes. É as mesmas coisas com as ovelhas. Irmãos, eu tive um diácono lá em Santarém que me deu muito problema. E eu não tinha coragem porque eu era bem jovem e ele era bem mais velho do que eu. E assim, de muito poder aquisitivo. Então, atrás das minhas costas, em vez em quando eu ouvia falar, falou isso de você, falou aquilo de você, apunhalando nas costas, em vez em quando, e eu não tinha coragem na época, na minha imaturidade, eu vou conquistá-lo só através do amor e do perdão. Eu ficava só amando, perdoando e sofrendo desnecessariamente. Porque eu notei que a maioria dos pastores caía em um de dois erros. Ou vai lá corrigir do jeito errado na frente de todo mundo, ou se não corrige, igual eu fazia, eu estava sofrendo desnecessariamente. E esse diácono hoje é uma pessoa muito preciosa, mas naquela época estava me fazendo sofrer tanto, que você nem imagina.
Só Deus que sabe o tanto que sofri. E durante esse tempo eu casei também, então minha esposa ficou sabendo também, ela também via e sentia na pele. Por isso que a Bíblia fala, resistir o diácono, ele fugirá de vós. Mas o que eu fiz? Deus me ensinou. Deve ter aprendido com outros homens de Deus, mas eu aprendi que se você não tiver a coragem de confrontar e corrigir, você está demonstrando falta de amor. Falta de amor. Então sabe o que eu fiz? Eu e minha esposa preparamos um jantar e convidamos ele e a esposa lá em casa. E eu servi janta para ele com muito carinho. Mostrei muito amor e carinho. Olha o pão. Eu dei um sanduíche, mas no jantar não foi sanduíche, foi uma boa refeição, viu? Mas olha o pão. Aí depois de muito amor, nós fomos sentar na sala, no sofá. Aí veio a carne. Eu falei, irmão querido, eu preciso ser bem aberto aqui. Eu te amo muito, mas eu queria que você ouvisse. Eu gosto de corrigir na frente da esposa, para que ela também saiba de todo o meu coração. Aí eu demonstrei o amor verdadeiro. Eu só falo isso porque eu te amo, porque eu acredito que vai ser uma bênção. E aí eu comecei, com muito amor e carinho, como diz o pastor Geraldo, de dar aquele abraço de tamanduá. Aí o que aconteceu, queridos, para a glória de Jesus? No começo não deu certo, parecia. Ele resistiu e tal. E eu, não, irmão, não é assim. Eu fui firme, mas amoroso. Ele falou, por isso que não dá certo a gente trabalhar junto mesmo e tal. Aí começou a vir à tona coisas que antes ele nunca falava na minha frente. Eu falei, dá sim, irmão. Dá e vai dar. Porque você é precioso e é só a gente, só você fazer assim e fazer assim. Quem está certo e tal. E eu fui. Foi muito lindo. Aí ele se quebrantou. Ficou tão lindo a atitude dele e da esposa. Então depois de muita correção, aí veio outro pão. Aí mais amor, mais carinho. Para encurtar a história, ele se tornou um dos meus maiores aliados. Um homem tão leal, tão precioso. Hoje é um grande pastor e a esposa dele é uma pastora. São um casal assim, nota 10 em todas as áreas. Eu não posso pensar, me dá vontade de chorar. Mas como que um casal podia talvez ser mais leal do que eles são para comigo? E tem demonstrado tanto amor que vocês nem imaginam. Tanto amor e carinho, tanta gratidão. Deus tem usado tanto eles. Sabe por quê? Filho que não apanha acaba batendo no pai e a mãe. Mas se você realmente agir do jeito certo, sabe por que a maioria não dá certo quando vou corrigir muitas vezes? Porque eles vão aguentando. Aí quando não aguenta mais, já corrige do jeito errado. Muitas vezes com os filhos naturais isso acontece e com os filhos espirituais, não é verdade? Vai aguentando. Quando era para você ter corrigido o seu filho, na primeira desobediênciazinha, não corrigiu, ficou, não, deixa para lá e tudo. Não, meu filho, para com isso, senão você vai apanhar, para com isso, para com isso. Não é mesmo? Então, isso é muito importante. Então, outras ovelhas, veja bem, a quarta recompensa que eu estava falando é o seguinte: o que vai acontecer? Essas ovelhas problemáticas que te deram muito trabalho, mas você foi fiel com elas, você pagou o preço de corrigir, de ir atrás, de pedir perdão, de se humilhar, porque quantas vezes antes de poder corrigir, eu tive que desarmar a pessoa, e para desarmá-la eu tive que me humilhar muito, pedir muito perdão, e ficar pedindo perdão, e perguntar para ela onde nós erramos, e aí depois amar e corrigir. Mas se você for fiel com as pessoas problemáticas, sabe o que vai acontecer? Não somente elas vão mudar e transformar e voltar, mas Deus vai te confiar um monte de ovelhas e discípulos que quase nem vão te dar trabalho. Olha só, porque a quem tem,
esse cuidado e esse amor com as ovelhas, mais ovelhas serão dadas. E aí vem um monte de discípulos que você nem teve que quase corrigir em nada, eles já pegam no ar. Por exemplo, um dos empresários aqui desta igreja, que é o irmão Marcílio, que está aqui, ele é discípulo do pastor Rony, que é meu discípulo querido, mas ele não deixa de ser um filho meu também, um discípulo que eu amo demais, e ele pega no ar. Às vezes eu estou com um plano de sentar para falar com ele sobre algum detalhe, só a gente dá um foco, um plano, mas ele é tão quebrantado, ele é o discípulo que todo mundo gostaria de ter. Por quê? É muito gostoso. Por que Deus me confia pessoas tão nobres? Eu creio que só por uma razão. Primeiro é pela graça e misericórdia dele, mas segundo, porque a quem tem, mais lhe será dado. Então, você foi fiel com os problemáticos, que te deram muito problema, que cuspiam na sua cara. Deus vai confiar muitos outros e vão vir já como se fossem preparados, lapidados, quebrantados, prontos e maleáveis. E você vai falar: meu Deus do céu, eu não mereço tanta ovelha boa, assim, desse jeito, tanto discípulo bom. Meu irmão, eu vou te falar, minhas ovelhas, meus discípulos são todos muito melhores do que eu. Eu fico tão feliz, eu aprendo com eles. Eu aprendo com eles. Aleluia. Então, e a quinta recompensa é essa aí que eu acabei de falar. Mas não é só ovelhas que não dão trabalho, mas são muitas, diga muitas ovelhas. Irmãos, começa a encher de ovelhas. Quem é fiel no pouco, Deus te fará fiel sobre o muito, diga muito. Eu quero que você ponha a sua mão para cima e feche os seus olhos e diga muito. Muitas ovelhas, vamos falar isso? Muitas ovelhas, diga muitas ovelhas. Diga: eu tomo posse, eu vou ser fiel com poucas, com as problemáticas, eu pagarei o preço, mas a recompensa será tão alta que Deus vai me dar muitas ovelhas. Você toma posse disso? Aleluia! A extensão da busca. João 17:12, Jesus disse assim: eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhuma das ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Ele diz, aí ele termina o versículo dizendo: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então ele está dizendo: olha, Pai, eu não perdi nenhum dos meus discípulos, só o Judas. Mas o Judas eu perdi, Pai, porque eu tenho uma boa desculpa, porque foi profetizado que ele ia se perder mesmo, então ele não tinha jeito. Agora, irmão, vocês não têm nenhuma profecia dizendo que você vai ter um Judas, então essa segunda parte do versículo você não tem que receber, em nome de Jesus, amém? Vocês podem falar assim, vamos dizer isso: eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhuma. Olha aqui para mim, queridos, veja bem o que tem acontecido para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus, preste bem atenção. É uma cultura que tem sido permeada em nosso meio, uma cultura muito forte. Pergunta para qualquer um dos líderes sérios aqui, líder de célula para cima, essa cultura forte de não perder nenhum. É uma mentalidade, sabe por quê? Anos atrás, eu lembro lá em Santarém, quando Deus começou a imprimir essa revelação tão forte em nosso coração, eu lembro que eu decidi fortemente, eu falei: eu não importo se eu não ganhar nenhuma outra alma para Jesus por enquanto, porque eu sei que se eu for fiel com aquelas que eu já tenho, então Deus vai confiar outras em minhas mãos, muitas e muitas outras. Então eu quero ser fiel com essas. Então comecei a falar: eu vou ser fiel com essas. E eu lembro que nós fizemos uma decisão muito forte de qualidade.
em cima desse versículo, João 17:12. Eu determinei. Qualquer pessoa que fez decisão aqui no prédio dessa igreja, nós sabemos que isso aqui não é igreja, isso aqui é só o prédio. Mas a pessoa fez decisão aqui em um dos nossos cultos. Se ela fez decisão para entregar a vida a Jesus, nós não vamos perdê-la. Mesmo que ela nem teve revelação do novo nascimento. Mesmo que ela veio na frente, foi um rapaz que veio na frente fazer decisão só porque ele queria namorar uma jovem da igreja. Veio com as motivações erradas, mas veio, entrou na arapuca, não sai mais, em nome de Jesus. Nós determinamos, irmão, olha, ninguém mais, agora vamos trabalhar em cima disso. Discipulado para cada um, entra na célula. Então aí eu fui trabalhar forte com a ajuda do Espírito Santo de como organizar isso. A pessoa faz a decisão, na mesma hora é um acompanhamento sério, no discipulado, na célula, e fica sabendo de um que faltou, um que afastou. Irmãos, aí eu vou atrás. Na igreja de Santarém já tinha milhares de pessoas, mas eu ficava sabendo de um que afastou, aí eu ia atrás. Quem é o discipulador dele? Quem é o líder de célula dele? Quem é o supervisor das células? Vamos falar com esse povo. Vamos perguntar por que essa pessoa se afastou. Vamos perguntar se elas estão indo atrás, se elas estão cuidando bem. Então começamos a gerar uma cultura de ir atrás, de cuidar bem, de não perder nenhum. Uma santa determinação que nós fizemos. Converteu aqui, veio para cá com a bênção e permissão do seu pastor, foi transferido com a bênção e permissão do seu pastor, então daqui não sai mais, em nome de Jesus. Pastor Ibe, já não saíram alguns? Já, mas vão voltar em nome de Jesus. Vão voltar, eu tenho fé, em nome de Jesus. Você está entendendo? É uma santa determinação. É uma santa. Agora a gente paga o preço também para ir atrás, para nos humilhar. Então, eu quero que você saiba que isso para mim é um dos princípios mais importantes. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. 10 a 14. Vede, não desprezeis, versículos 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo. O que é um pequenininho, irmão? É um novo convertido, é uma criança na fé. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Isso também pode se referir a crianças naturais também, ou crianças espirituais. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Olha o coração do Pai aí, irmãos. Não é a vontade dele que pereça nenhum só. Ah, pastor, eu acho que isso aí foi Deus mesmo que permitiu, porque isso aí é um coração muito rebelde. Não é a vontade dele que nenhum só pereça, que nenhum só. Olha Lucas capítulo 15 agora. Lucas 15, versículos 3 em diante. Interessante o contexto aqui, porque no versículo 1 e 2, Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Mas Jesus, por eles serem judeus, e Jesus estava sendo chamado primeiramente para casa, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou que esses publicanos e pecadores, apesar de serem pecadores, eram judeus. Em outras palavras, eram como se fossem ovelhas desviadas. Ovelhas porque Jesus estava ainda operando na velha aliança. Então era ovelhas desviadas. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Diga, até encontrá-la.
Ele não disse, olha, vai em busca para tentar encontrá-la. Não, ele fala, até encontrá-la. E fica buscando, e fica aplicando fé, e fica indo atrás, até encontrá-la, até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora, veja, uma coisa muito importante que eu quero aqui compartilhar rapidamente com vocês, e é o seguinte, eu lembro, por exemplo, de um casal, aqui em Fortaleza, precioso esse casal, e eles tinham lá em São Paulo, eles tinham participado de uma igreja em células, só que, eu nem sei qual igreja em células era essa, só que eu sei que era uma igreja em células onde a coisa não estava funcionando como devia. Então existia muita dominação, muita opressão e muito controle. E a esposa desse querido irmão, ela já era um pouco sensível. Então, com aquele controle, eles tiveram uma experiência horrível, horrível. Então eles acabaram saindo daquela igreja e congregando numa igreja de campanha. Pode falar mal dessas igrejas de campanha, porque mesmo que ela era muito light, num certo sentido, com a palavra, era só campanhas, mas os amparou. E eles sobreviveram lá espiritualmente, nessa igreja de campanha. Mas finalmente, depois de serem um pouco curados lá nessa igreja de campanha, eles encontraram uma igreja lá em São Paulo, que estava entrando na visão do MDA. E eles começaram a congregar lá talvez uns 3 meses, quando eles mudaram para Fortaleza, porque ele foi transferido, veio trabalhar aqui em Fortaleza. Inclusive uma empresa e ele é um homem muito bem sucedido. Aí foram transferidos para cá. Aí o que acontece? O pastor dessa igreja, na visão do MDA em São Paulo, que essa é uma bênção, eles estavam apaixonados por essa nova igreja. Só que eles ficaram lá só uns 3 meses. Aí o pastor falou assim, olha, vocês devem congregar lá na Igreja da Paz com o pastor Eibe. Então eles vieram aqui. E a primeira coisa que eu falei, depois que a gente conversou e bateu papo e tudo, eles em São Paulo, eu conheço o pastor deles, é um amigão, e está na visão do MDA, é uma bênção, um grande homem de Deus. Aí eu falei, olha, que bom, sejam bem-vindos, nós queremos achar uma célula para vocês perto da sua casa. Só que o que eu não sabia, que eles já estavam meio com medo desse negócio de célula. E infelizmente, irmãos, foi uma célula que eu havia multiplicado da minha casa, mas que eu não tinha preparado tão bem a liderança. Então foi falha minha. Então entrou em choque lá, teve problemas e saíram da célula. E eles foram fazer uma visita na minha casa, o marido e a mulher, e falaram assim, olha, a gente quer ficar na Igreja da Paz, mas só na condição que nós pudermos ser obedientes e submissos. Então, por enquanto, a gente não quer negócio de célula. Então, se o senhor quiser que a gente saia da igreja, a gente pode. Porque nós não aguentamos negócio de célula mais. Então, se o senhor quiser que a gente vá para a célula, nós queremos te obedecer. Então, para obedecer, é melhor a gente não ficar desobediente na igreja. O que o senhor diz? Eu falei, não, nós te amamos, vocês são preciosos. Vai dar certo no futuro, deixa curar, deixa restaurar. Só precisa vir no domingo. Aí um dos pastores de rede aqui começou a trabalhar com eles. Só que meu erro foi que eu falei assim, vai bem light. Mas era para mim ter falado, vai bem fundo no amor, no carinho. Bem light na área de célula. Mas eu falei, vai bem light. Porque estavam congregando só no domingo. Então o tempo passou, era muito light. E eles, não sei se teve outras experiências um pouco negativas, foram visitar uma célula e tal. Só sei que decidiram, nós estamos saindo. Então eles vieram anunciar para mim que eles estavam saindo da igreja e que iam congregar em outra igreja. Então, eles iam congregar numa igreja, naquela antiga igreja de campanhas que tinha lá em São Paulo também. Aí eu falei,
né, amei, falei, não sai, nós te amamos, vocês são tão preciosos e tal. Mas eles estavam muito decididos. Aí eu marquei uma reunião com ele, foi lá em casa, nós conversamos muito, mas estava muito decidido. Mas ele não fechou a porta completamente. Aí eu estava lá em Santarém, pregando lá para Santarém, quando Deus colocou tão forte algumas coisas no meu coração. E eu liguei do meu celular lá de Santarém para o celular dele, e fiquei conversando com ele, e conversando, e aplicando muita fé. Irmãos, demorou muito. Mas eu fiquei, em vez em quando, ligando, amando, cuidando. Porque ele não tinha nenhuma célula. Senão teria sido responsável da célula ficar cuidando dele, né? Mas mesmo assim, eu às vezes ajudo o líder da célula também, se eu souber de uma ovelha que se afastou. E tem irmãos da favela que eu ligo em vez em quando. Eu ligo em vez em quando para esses irmãos. Eu visito a casa deles em vez em quando. Fico indo atrás. Tem bem, deixa eu terminar essa outra história primeiro. Esse casal, irmãos, para a glória de Jesus, não somente voltaram, entrosaram numa célula. Depois de um tempo, nós achamos uma célula boa para eles. Eles estão tão felizes na célula, tão felizes, tão amando, e estão crescendo, e já faz tempo. E estão crescendo, estão se tornando. E Deus curou aquela senhora de uma forma tão linda, tão uma bênção para a glória de Jesus. Tão entrosados. Ela fez o encontro, agora ela voltou, ela falou, eu sou outra pessoa, sou transformada. Rapaz, é muito lindo. Olha, Deus fez uma obra total naquele casal. Mas deixa eu te falar de um irmão lá da favela. Quando eu comecei aqui em Santarém, em Fortaleza, a primeira célula que eu abri foi numa favela. E eu fui trabalhar nessa favela muito, e ganhamos muitas pessoas para Jesus. Entre essas pessoas tinha um cara muito viciado em drogas e traficante. Em vez em quando ele era traficante também. E muito viciado, muito em crack, era um vício assim impossível. Então ele fazia decisão, vencia por algum tempo e caía de novo. E destruiu a família dele. Foi horrível, o sofrimento dele. Eu ficava ligando, ficava visitando, eu ficava declarando, você vai ser um grande homem de Deus. Parecia que não ia dar certo. Só Deus que sabe como não foi fácil. O nome desse irmão eu posso falar porque é um testemunho muito lindo. O nome dele é Fábio. E eu fiquei trabalhando pela graça de Deus. Fiquei indo atrás. E não foi fácil. Porque parecia que muitas vezes ele não queria dar resposta. Mas um dia, finalmente, ele me procurou e falou, pastor, eu estou pronto. Eu estou pronto para receber toda ajuda. Faz alguma coisa. Então nós encontramos aqui na igreja com a pastora Cleia, para poder, auxílio social da igreja, interná-lo numa casa de recuperação. E eu lembro que eu chorei, eu falei, eu tenho certeza que você vai ser um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que vai dar certo nessa casa de recuperação. E Deus me deu várias palavras para ele. Falei, olha, tenha cuidado com isso lá na casa de recuperação. Irmãos, para encurtar a história, ele passou por todo o processo, saiu liberto, já faz muito tempo. Faz quanto tempo, pastora Cleia? Pelo menos, porque já faz tempo atrás que ele falou que era 6 meses, então uns 8 meses ou mais que ele que ele já saiu da casa de recuperação, e ele agora está liderando aquele ministério de levar os viciados para a casa de recuperação. Ele tem chamado para a obra, ele está crescendo espiritualmente para a glória de Jesus, amém? E ele mudou fora da favela para não ficar perto da tentação, mas ele toda hora vai lá dentro para pregar para as pessoas e levar os viciados para a casa de recuperação, para a glória de Jesus. E ele está vendo muitos resultados, muitos frutos. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Número 3, a prioridade da busca. Lucas capítulo 15, olha em Lucas capítulo 15, que diz a palavra de Deus. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Diga, até encontrá-la.
E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, uma dracma, irmãos, era o mesmo valor de um denário, era só de um dia de trabalho, não era uma moeda tão... Não, era o mesmo valor de um denário, era só de um dia de trabalho. Mas para outros talvez não tinha muito valor, mas para ela tinha muito valor. Assim também, para outras pessoas, você dá tanto valor para aquela ovelha, eles podem se achar exagerado, achar que você... É porque eles não têm a visão, eles não entenderam ainda, a ficha ainda não caiu. Ainda não caiu. Então, não deixe eles te influenciarem de ir atrás dessa dracma. Tem que ter a prioridade. Para outros, talvez aquele pequeno dracma não tem tanto valor, mas para Deus e para você, sim. Olha, agora a prioridade também não é só no valor intrínseco do ser humano, mas também na qual é a prioridade, qual deve ser nosso foco. Olha Mateus capítulo 15, Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, Jesus curou a filha dessa mulher cananeia, né? Que estava horrivelmente endemoniada. Jesus a libertou. Jesus também ajudava os gentios, mas ele sabia que no momento o foco dele era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, eu quero te desafiar: para que ficar tentando ganhar tanta gente nova se não está cuidando nem bem daqueles que você já tem? Garanta um sistema de discipulado, garanta um sistema de acompanhamento. Não fique preocupando em ganhar gente nova. Cuide melhor dos que você já tem, cuide melhor daqueles que você já tinha. Vai atrás deles, pague o preço para ir atrás deles primeiro, para depois você ir atrás de gente nova. Nem vai atrás de gente nova por enquanto, é o que eu sugiro. Vai atrás daqueles que você já tinha, que foram embora. Vai atrás, cuida bem dos que já tem. Sabe o que eu imagino que essa mulher fez? Essa mulher, ela deve ter fechado a porta da casa, trancado: não quero ninguém entrando aqui na casa. Essa dracma eu perdi aqui dentro, então algum lugar ela está. Porque quando eu entrei na casa, eu vi que eu tinha 10 dracmas. Então, ninguém saiu daqui, então está aqui dentro. O que você faz? É os da casa que você tem que achar primeiro. É os da casa que você tem que ir atrás primeiro. Fecha a porta dos fundos. Eu costumo dizer que nós decidimos, em nome de Jesus, não só fechar a porta dos fundos, mas nós decidimos colocar muitos cadeados na porta dos fundos. Nós decidimos soldar as portas dos fundos, porque muitas igrejas a porta dos fundos é maior do que a porta da frente. Perde mais gente do que ganha quase. É uma igreja rodoviária, entra gente, mas sai. Você passa 2 anos, você volta lá, muitas das pessoas nem estão lá mais. É muita gente nova. Olha a prioridade que Deus também deu para os discípulos dele. Mateus capítulo 10. Mateus 10, 5 a 6. A esses 12 enviou Jesus, Mateus 10, 5 a 6. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diga, de preferência. Olha a prioridade, irmãos. Olha a prioridade. Você fala: não, mas isso era da velha aliança, nós estamos agora... Mas o princípio é o mesmo. Para que ir atrás de gente nova, se você não está indo atrás primeiro das ovelhas perdidas da casa de Israel? De preferência. Olha a prioridade. Aleluia. Muitas vezes, para mim parece que nós, pastores e líderes na igreja, às vezes líderes de célula, somos igual crianças com um brinquedo novo.
Deixa eu explicar. Vem gente nova para a célula, gente nova para a igreja. A gente fica tão encantado com os novos, que esquece os brinquedos antigos, ficam de escanteio. E aí vai cuidar dos novos. E os antigos estão aos poucos se esfriando, saindo. Criança é desse jeito. Fica encantado com os novos e esquece de cuidar das suas ovelhas. Fecha as portas dos fundos. Não perca nenhum. Não perca nenhum. A prioridade da busca. Em quarto lugar, a integração depois da busca. Lucas capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 15, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai não falou, agora você quer, né? Agora você quer voltar, né? Você se tocou, né? Que você estava errado. Nada disso. Quando você finalmente consegue trazer a pessoa de volta, você tem que integrá-la, você tem que amá-la. Como que você integre a pessoa de volta? Muito amor e carinho, muita aceitação. Faz como o pai do filho pródigo, trate como um filho. Trate como filho. Trate como filho da casa. Põe um anel de autoridade, porque ele é filho. Não é só um visitante, ele é um filho. Voltou para casa, filiação completa, recebeu no lar. Não permita que os irmãos mais velhos os tratem mal, porque a tendência dos irmãos mais velhos é tratar mal aquele. Mas isso é só numa igreja que não está impregnada com o amor de Jesus, né? Mas isso tem que ser ensinado, tratado. Só que você entendeu, você viu uma coisa aqui na história do filho pródigo? Quando o irmão mais velho ficou emburrado, o pai não permitiu o irmão mais velho ficar emburrado. Não, meu filho, você tem que entrar, não pode ficar emburrado. Só que, o que o pai falou para o irmão mais velho? Já notou? Ele disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por quê? O pai só tinha 2 filhos. A herança de um ele já tinha dado. Então, tudo que o pai tinha era daquele. Então, quando alguém volta, você não vai colocá-lo lá em cima nos cargos dele, tudo de novo. Não. Você vai receber com muito amor. Ele é filho completo. Mas vai ter que passar agora por um processo de crescer de novo no ministério, crescer de novo nas coisas. Está entendendo? Então isso é muito, muito importante. Muito importante. E por fim, a motivação da busca. A motivação da busca. Qual deve ser nossa motivação para ir atrás? Só para ajudar a igreja a crescer? Já que a gente sabe desses segredos, que esse é o segredo, quem é fiel no pouco. Olha, uma vez que você é munido com esse segredo que eu estou dando para vocês, o pulo do gato, aí você tem que vigiar a sua motivação. Porque senão você só vai atrás, porque você sabe, esse é o segredo, para ajudar a minha igreja a crescer. Esse é o pulo do gato, então vou fazer isso. Não, mas a sua motivação, acima de tudo, abra a Bíblia para Jeremias 50. Vamos ver qual deve ser as nossas Jeremias capítulo 50. Jeremias capítulo 50, versículo 6. O meu povo tem sido, estou em Jeremias 50, versículo 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro. Montes e outeiros, irmãos, eram onde ficavam os lugares altos, onde ficavam as imagens de escultura, os baals. Então, lá ficavam os lugares de idolatria. E ele falou, você vê o coração de Deus sangrando aqui. Ele diz, meu povo tem sido ovelhas perdidas, irmãos. No nosso Brasil, os crentes estão tão empolgados em ganhar almas, que estão esquecendo de tantas ovelhas perdidas. Eu vou te falar, Deus não pode confiar
Olha, mesmo quando uma igreja cresce muito, só ganhando gente nova, igreja rodoviária, mas cedo ou mais tarde vai ser decretado sobre aquela igreja, eu creio, se ela não aprender a cuidar bem, ela vai começar a ver aquele povo querendo congregar num lugar onde vão ser cuidados bem. Você está entendendo? Então, olha o que ele diz: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram o outeiro, esqueceram-se do seu redil. O redil seria a congregação, a congregação dos santos, onde eles congregam. Agora olha também Ezequiel 34, versículo 6. Olha o coração de Deus sangrando pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Meu Deus do céu! A razão, a motivação principal, irmãos, que eu e você temos que ter para ir atrás das ovelhas perdidas do nosso Senhor, é para agradar a Ele, porque o coração dele está sangrando. A razão principal é para obedecer a Ele, em amor a Ele. Se você não ama as ovelhas, mas Ele ama, então por amor a Ele faça isso. Por amor a Ele faça isso. Olha o que ele diz, olha o coração de Deus. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Você sente o coração de Deus desesperado. Eu creio que isso aqui é uma palavra profética também, irmãos, que aplique para hoje em dia. Que aplica para hoje em dia. Que está acontecendo isso mesmo hoje. Em tantas cidades do nosso querido Brasil, não tem ninguém indo atrás dessas ovelhas desgarradas. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, você vê o mesmo coração, Mateus 9, 36. Mateus 9, 36 em diante. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua obra. Não existe uma motivação mais nobre do que para agradar, amar e obedecer ao nosso Senhor. A Bíblia fala em João 10, 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós também devemos dar a nossa vida, nós também devemos amar o que Deus ama, já que Ele prioriza as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós também devemos. João capítulo 20, versículo 21, ele fala assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então se Ele fala assim: eu estou aqui na terra para dar minha vida pelas ovelhas, aí Ele por outro lado diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês para dar sua vida pelas ovelhas. Já pensou numa coisa dessa? Espontaneamente dando a sua vida por amor às ovelhas, não simplesmente para você crescer. Meu Deus, queridos, não caia nesse erro. Eu quero que a minha igreja cresça, aprendi o pulo do gato, então vou fazer isso só para a igreja crescer. Sabe que não vai dar certo? Sabe por quê? As ovelhas vão ver que a motivação não está certa, elas não vão sentir o seu amor. Mas quando você ama a Deus, é apaixonado pelo coração dele, e apaixonado pelas suas ovelhas, aí vai dar certo. Eu estou te contando aqui o pulo do gato. Eu estou te contando o segredo principal que nós usamos no nosso ministério. Isso é de coração. Eu quero encerrar com uma história que eu gosto de contar muito, porque ela é tão linda. É do David Livingstone. O David Livingstone, ele foi um missionário da Escócia, na Grã-Bretanha. A Escócia fazia parte, ainda faz, né? Parte da Grã-Bretanha. E ele
foi um grande missionário na África, um dos grandes pioneiros missionários da África, missionário e médico. E muitos anos depois que ele morreu, alguém foi para uma das vilas onde ele tinha começado a entrar, mas não tinha aprendido a língua, não tinha ficado lá para pregar o evangelho, só tinha entrado um pouco tempo antes de morrer, porque ele trabalhou em muitas aldeias, mas nessa aldeia ele não tinha ficado muito tempo antes dele morrer. Aí quando alguém chegou lá e aprendeu a língua e começou a falar para ele sobre Jesus, que Jesus andava por toda parte curando os enfermos e amando as pessoas, que Jesus era tão amoroso, as pessoas daquela aldeia falaram: ah, nós conhecemos o Jesus, nós conhecemos esse Jesus, ele já veio aqui. Ah, é? Ele já veio aqui na nossa aldeia. Esse mesmo homem que o senhor está dizendo, lendo aí nessa Bíblia, ele já veio aqui, ele curava os enfermos, igual você está dizendo, porque ele era médico, né? Ele amava a gente, cuidava da gente. David Livingstone, apesar de ter ficado naquela aldeia há pouco tempo, as pessoas pensaram, quando ouviram falar de Jesus, que era ele. Que coisa linda. Mas antes disso tudo acontecer, aconteceu outra coisa interessante, depois que ele morreu. Logo que ele morreu, ele já era muito, muito famoso na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então o rei da Inglaterra, o primeiro-ministro, mandou trasladar o corpo para Londres, onde fizeram uma grande cerimônia. E falaram para os africanos: você tem que embalsamar o corpo, né, para o translado para Londres. E sabe o que os africanos fizeram? Eles tiraram o coração do David Livingstone e embalsamaram o corpo e enviaram o corpo para Londres, mas ficaram com o coração. Aquele homem que tinha dado toda a sua vida para as ovelhas, para aqueles africanos. Aqueles africanos pegaram aquele coração e fizeram uma grande, grande cerimônia fúnebre na África. E falaram: vocês podem ficar com o corpo dele, mas o coração dele, ele deu para nós. O coração dele, ele entregou para nós, os africanos. O coração dele fica aqui. Quando você ama Jesus e ama as suas ovelhas, ao ponto que você chore por elas, que se uma sair, você sangra por dentro. Se uma ficar fraca, você sangra, igual Paulo disse: quem fica fraco, que eu não me escandalize, que eu não choro, cuidando noite e dia das ovelhas. Quando você ama as suas ovelhas, com a motivação correta, de agradar o verdadeiro dono delas, que é Jesus, e de não querer perder nenhuma, porque você quer o melhor para elas, e você realmente acredita que o melhor para elas é elas serem fiéis, elas serem discipuladas. Você quer o melhor para elas, então você não quer ver nenhuma delas longe do aprisco. Aí você pode ter certeza que a motivação está pura, e ela vai ser respaldada com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Daqui um pouco, eu vou pedir às pessoas que estão nas primeiras fileiras para tirar suas bolsas, colocar aqui no palco, ou segurar na sua mão, porque nós vamos tirar as cadeiras das primeiras fileiras, que eu quero ter um tempo de ministração. Eu gostaria de orar por você. Talvez você diz: pastor Eibe, eu quero ter esse coração,
eu reconheço que não adianta só saber o segredo, o pulo do gato. Se eu não tiver a graça de Deus, eu nunca vou dar conta de praticar. Não adianta saber o pulo do gato, se a gente não praticar. Eu quero dar oportunidade, porque eu gostaria de orar por você. Antes eu não acreditava tanto nisso, mas eu comecei a ver tantos resultados que eu falei, realmente Deus. Eu acredito hoje muito forte na oração da transferência. Eu gostaria de chamar minha esposa e minha equipe aqui na frente, meus discípulos que estão aqui, e minha esposa também, e nós vamos estar orando sobre a sua vida, para que haja uma transferência dessa unção de cuidar das ovelhas de Jesus. Depois que você está aqui na frente, eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a pedir a Deus: Deus, dá-me o teu coração, dá-me o coração do Senhor Jesus. Dá-me esse tipo de coração, Senhor, que dá vida pelas ovelhas, que tem a motivação pura e correta. Faça essa oração.